A graça e a paz, meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar mais uma vez. E aqui eu quero conversar com os irmãos um pouco mais sobre alguns assuntos, mas antes de tudo, quero ler aqui a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, que diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, amem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostavam de fazer aqueles que gostam de fazer aqueles que não creem. A imoralidade, os desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembre-se, porém, que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. O fim, o fim dessas coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, disciplinados em orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram a casa de bom grado aos que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força com que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Bom, amados irmãos, eu creio que o que eu tenho feito aqui gravando alguns áudios, alguns vídeos, permitindo que haja a partir desses uma reflexão. Pode ser que para alguns isso seja uma perda de tempo, mas eu não considero uma perda de tempo, uma vez que eu estou aqui exercitando o dom que Deus me concedeu de falar. E sempre tenho procurado falar de acordo com a palavra de Deus, conforme está aqui bem orientado. O amor tem sido a motivação no meu coração para expressar aquilo que eu tenho expressado. É comum, às vezes, nós encontrarmos, por exemplo, evangélicos acusando os cristãos católicos de idólatras e cristãos católicos acusando os cristãos evangélicos de herege. Eu penso que nós precisamos sair desse campo de acusação para o campo da reflexão bíblica teológica. Quando eu digo reflexão bíblica teológica, não significa necessariamente que um cristão precisa ter uma formação teológica para fazer uma reflexão bíblica, mas que deseje sim, no seu coração, ser um estudioso da palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo. Esse, portanto, poderá fazer uma boa reflexão, capaz de não somente ajudar a si, como aos outros, ao crescimento para a glória de Deus.
Nós não devemos discordar das outras pessoas apenas pelo fato dessas pessoas não estarem congregando conosco. Ou seja, a fala de um cristão católico não pode ser desconsiderada apenas porque ele é um cristão católico. Da mesma maneira, a fala de um cristão evangélico não deveria e não deve ser considerado por um cristão católico uma fala desprezível, desnecessária ou desprovida de verdade. A verdade, ela sempre será verdade na boca de quem a proferir, seja ele cristão católico ou cristão evangélico. Para nós, a verdade é o próprio Cristo, e em Cristo está o fundamento da nossa fé. Nós, cristãos, sejam católicos ou evangélicos, deveríamos partir de uma reflexão teológica a partir da base fundamental da nossa fé, que é Cristo e os seus apóstolos, ou os escritos apostólicos. Eu fui acusado de distorcer as Escrituras, de não conhecer aquilo que eu estou falando, e eu quero dizer para vocês que isso não me afeta. Sinceramente, isso não me afeta. E até mesmo não creio que esse cristão católico que está fazendo esse tipo de acusação tenha no seu coração o intuito de me ofender. Eu não acredito que seja isso. Mas também os cristãos evangélicos, por ele, fomos acusados de não adorarmos a Deus. Na concepção do entendimento dele, e eu creio que ele não tira esse entendimento por si só, mas de alguma forma ele foi ensinado dessa maneira, que os cristãos evangélicos não adoram a Deus. Por quê? Porque não tem o templo como os cristãos católicos têm, com um altar, com todo aquele simbolismo. E, portanto, ele considera que todos os cristãos evangélicos os cristãos têm é uma espécie de sinagoga para ensinar a palavra, mas não para prestar adoração que só poderia e só pode ser prestada no templo. Também isso não me afeta de forma alguma. Mas a minha preocupação com essa acusação não é comigo, mas com os cristãos mais simples, que às vezes têm acesso a esse tipo de acusação e podem ter a sua fé até mesmo abalada por uma acusação infundada, desprovida de fundamento bíblico. Ora, o que eu acabei de ler aqui é que aquele que tem um dom de falar deve falar conforme a palavra de Deus. E assim eu tenho procurado sempre fundamentar as coisas que eu tenho argumentado, baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Partindo desse fundamento, eu quero dizer para você que me ouve como é que a Bíblia apresenta a ideia do templo cristão. Você tinha o templo na antiga aliança com todo aquele formato, aquelas medidas, que eram sombras de algo que apontava para Cristo. Quando Cristo vai ser morto, ele está ali vendo o templo, ele fala que aquele templo seria derrubado, mas que em 3 dias ele seria levantado. Depois eles vão entender que Cristo estava falando do próprio corpo dele crucificado, que ressuscitaria no 3º dia. Então, o templo cristão, ele não é um algo físico, não é um espaço físico. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, aqui no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas rejeitaram,
mas Deus o escolheu para lhes conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ainda no versículo 9 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido. Quem são povo escolhido? A igreja do Senhor. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Então, aqui, Pedro faz questão de demonstrar que o templo cristão não é um templo físico, é um templo espiritual, onde todos os cristãos fazem parte desse templo como pedra viva. Então, nós cristãos não dependemos de um espaço físico para prestarmos uma adoração a Deus, como quer esse cristão católico nos acusando. Toda essa acusação, na verdade, acaba sendo uma acusação infundada. Eu tenho demonstrado que alguns erros teológicos relacionados à fé católica com base nas Escrituras. E eu disse e repito novamente que eu não afirmo que todos os católicos são idólatras, mas que os dogmas marianos são dogmas idólatras. Eu tenho procurado demonstrar isso pelos sucessivos vídeos ou áudios gravados baseado num livro de devoção mariana, mostrando essa discordância dessa prática e dessa devoção com os textos bíblicos. Eu tenho utilizado textos bíblicos para fundamentar a minha argumentação. Eu não estou aqui ofendendo a fé católica. Eu estou apenas questionando respeitosamente a fé ou a doutrina católica, não toda a doutrina, né, mas aquelas que, a meu ver, destoam do ensino cristão deixado pelos apóstolos de Jesus Cristo. A verdadeira adoração, ela não está vinculada a um espaço físico. A verdadeira adoração, Cristo vai responder quando no seu diálogo com aquela mulher samaritana, e ela disse assim, naquela dúvida dela, onde é o lugar correto de adorar? Os samaritanos diziam que era no templo, no Monte Gerizim, os judeus afirmavam que era em Jerusalém, e Cristo dá uma resposta maravilhosa, dizendo que o tempo havia chegado em que os verdadeiros adoradores não iriam adorar nem em um lugar e outro, não seria num espaço físico definido, mas que a verdadeira adoração deveria acontecer no interior do cristão. Deveria ser uma adoração espiritual. Portanto, a verdadeira adoração, ela não está atrelada a um espaço físico. Do ponto de vista católico, a verdadeira adoração, ela tem que partir de Roma. Todos os ensinos
verdadeiros a respeito da adoração, ela parte do Vaticano, ela parte de Roma, ela parte do Papa, que é o cabeça visível da igreja. No entanto, segundo Cristo e Pedro, segundo Cristo, né? Pedro não foi colocado ali, como querem os católicos, como o cabeça da igreja. Cabeça da igreja é o próprio Cristo. O verdadeiro templo, portanto, não era um espaço físico, e sim uma reunião dos cristãos salvos em Cristo. Sendo assim, a adoração cristã não depende de um espaço específico para acontecer. Ela pode acontecer até mesmo debaixo de uma árvore, numa casa, como era comum no tempo bíblico. As adorações, os cultos aconteciam nas casas das pessoas. Inclusive, o partir do pão acontecia nas casas dos irmãos. E quando houve a perseguição, os cristãos reuniam nas catacumbas de Roma. Portanto, a verdadeira adoração não está atrelada a um espaço físico. O altar verdadeiro do cristão é a cruz de Cristo. Ali está o altar verdadeiro. E todo cristão, ele passa por esse altar que é a cruz de Cristo. O cristão, ele é crucificado juntamente com Cristo. A adoração parte da consciência do sacrifício de Cristo no Calvário e o que esse sacrifício representa na fé cristã, propiciando para o pecador incapaz de se achegar a Deus pelos seus próprios méritos, a condição pelos méritos de Cristo de aproximar-se de Deus, agora numa comunhão restaurada, onde o sacrifício paga o ato do resgate e a harmonia do cristão com Deus estabelecida pelo sacrifício do Senhor Jesus. Entrar no lugar santo não é entrar num lugar físico. E aqui eu quero ler com os irmãos o que o escritor aos Hebreus diz a respeito dessas questões. E ele vai dizer assim, portanto, Hebreus 10, versículo 19, diz assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina, que leva ao lugar santíssimo. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? A igreja. Quem governa sobre a igreja? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote cristão é Cristo. É ele quem governa sobre a casa de Deus. Entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz que Cristo entrou uma vez por todo no lugar santo quando ele foi crucificado e ressuscitou. Ele entra como sumo sacerdote no lugar santo. E esse lugar santo não é o aspecto físico, não é um lugar físico, é um lugar espiritual, a presença do Pai. E que todos nós podemos, por intermédio de Cristo, que abriu o novo e vivo caminho, entrar na presença de Deus para oferecer os serviços de adoração. Então, o cristão, ele oferece a adoração independente do espaço físico que ele esteja reunindo. É assim que nós
encontramos na palavra de Deus. É assim que nós encontramos na palavra de Deus. Então, o que nós vemos é que essa adoração cristã não depende desse espaço específico, podendo, como já disse, acontecer em qualquer lugar. A verdadeira adoração, ela é espiritual e racional, conforme a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. O que é essa verdadeira adoração espiritual e racional? Porque a verdadeira adoração acontece quando há uma consciência do ato. E quando ela acontece para um espaço além dos rituais exteriores, mas ela acontece num campo espiritual. E aí sim ela se torna uma verdadeira adoração, onde o corpo de Cristo e cada membro participante desse corpo pode oferecer os teus dons para glorificar a Deus. Ela é em verdade, né? A verdadeira adoração ocorre em verdade, foram as próprias palavras de Cristo Jesus. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram a Cristo, adoram em verdade. E adorar em verdade é em Cristo, porque Cristo diz que Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Portanto, a verdadeira adoração é em Cristo, por Cristo e para Cristo, conforme o que? A verdade revelada nas Escrituras. Ela não gira em torno da exaltação do homem e nem da exaltação de anjos. Ela não pode ser representada por devoções precedidas de joelho e representações por elementos como velas e coroações estranhas ao culto bíblico. Ou seja, a verdadeira adoração ela é desprovida desse ajoelhar que não seja diante de Deus. O único meio que a adoração deve ser feita, o cristão só deve prostrar-se diante de Deus para prestar culto, não podendo prestar nenhuma honra espiritual ou culto que não seja a Deus, que seja por elementos que tenham algum tipo de representação, seja para exaltar homem ou anjos. Isso não tem base bíblica. A oração bíblica que acompanha a verdadeira adoração tem como modelo a oração do Pai Nosso. Essa foi a oração que Cristo deixou para os seus discípulos, podendo ser repetida em culto público ou utilizada como base para que a oração seja realizada. E também baseada nos salmos, onde nós encontramos também modelo de orações de louvor, de exaltação, de glorificação, de exaltação a Deus. É exatamente nessas formas de adoração que nós encontramos as orações feitas pelos apóstolos de Jesus Cristo. E nós devemos, então, seguir no nosso culto a Deus esse modelo bíblico. E aqui eu quero, então, fazer esse encerramento desse vídeo dizendo que o cristão evangélico só reconhece um cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. E só reconhece como fonte de verdade
a palavra de Deus. Ou seja, todos os ensinamentos para um cristão evangélico precisa passar pela peneira da palavra de Deus, para que, tendo a aprovação dessa, aí sim se tornar parte integrante de doutrina, de ensino e de culto cristão, para que Deus, de fato, seja adorado e o nosso culto seja realmente um culto aceitável a Deus. É assim que nós compreendemos a questão do templo espiritual, do templo cristão, né, e da adoração cristã. Qualquer outra objeção que alguém possa fazer, eu estarei disposto também a comentar respeitosamente sempre que necessário, sempre falando de acordo com a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.